Em entrevista exclusiva, mãe de bebê dado como morto fala do momento em que receberam a notícia de que o filho apresentava sinais vitais. O pequeno Noah, de 1 mês, estava internado desde o nascimento e teve uma parada cardiorrespiratória. Mas, na retirada do corpo, a agente funerária constatou que o menino estava vivo. Em seguida, ele foi novamente levado para a UTI neonatal. A única reação que eu tive de momento diante de tudo isso foi só dizer glória a Deus e começar a chorar. GCM de Limeira salva criança que estava engasgada com uma bala. Jovem é atropelado e morto na cidade de Limeira. Condutor avançou o sinal vermelho e atingiu a moto em que a vítima estava. Guardas municipais são atropelados em Limeira durante atendimento de ocorrência. E ainda, a Defesa Civil de São Paulo emite alertas após umidade do ar ficar abaixo de 30% em diversas regiões. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026 e esses são os destaques do RC Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos a edição de hoje com uma notícia emocionante. Um bebê que foi dado como morto, mas 2 horas depois, durante a retirada do corpo, a agente funerária constatou que a criança apresentava sinais vitais. Então, foi levada novamente para a UTI neonatal e a família comunicada. Vamos entender o caso. Noah Gabriel da Cruz nasceu prematuramente no dia 15 de junho. Logo após o nascimento, por conta de uma má formação congênita, o bebê teve que ser internado na UTI neonatal da Santa Casa de Rio Claro. Ele precisava ser operado em um hospital especializado, fora do município, e aguardava uma vaga para ser transferido. Exatamente 1 mês após o nascimento, no dia 15 de julho, o quadro de Noah piorou. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e durante cerca de 45 minutos, a equipe médica tentou reanimá-lo até que o óbito foi constatado. Noah ainda ficou cerca de 1 hora na UTI neonatal da Santa Casa, onde os pais puderam se despedir do filho. Depois disso, ele foi encaminhado a um outro setor do hospital, enquanto aguardava para que o corpo dele fosse retirado. E foi nesse momento que a história tomou um rumo totalmente inesperado. Uma funcionária da funerária, responsável por fazer a remoção do corpo, percebeu que Noah estava se mexendo e apresentava sinais vitais. Ela acionou a equipe médica e o bebê foi imediatamente levado de volta para a UTI. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mãe de Noah contou como ela e o marido receberam a notícia de que o menino estava vivo. A família avalia como um milagre. O fato também é visto pela Santa Casa de Rio Claro como um dos episódios mais inexplicáveis de sua história centenária. Em nota, a instituição afirmou também que todos os protocolos técnicos e legais para a constatação do óbito foram cumpridos. O hospital disse ainda que a UTI neonatal é equipada e conta com profissionais capacitados e que não identificou falha na assistência e que o acontecimento marcou profundamente profissionais e familiares. Olha só, você entendeu o que aconteceu, mas ainda nesta edição você vai conferir uma entrevista exclusiva com a Letícia, que é mãe do bebê, o bebê Noah. Ele está em Bauru e ela vai relatar tudo isso pra gente ainda nesta edição. E em Limeira, uma outra ocorrência emocionante, o salvamento de uma criança de apenas 2 anos que estava engasgada com uma bala. Guardas municipais estavam em patrulhamento quando se depararam com a situação e o desespero dos familiares. A ação rápida terminou com alívio e gratidão. Temos imagens que mostram este momento. Olha só, segundo a Guarda Municipal, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Abílio Pedro quando foi surpreendida por um homem desesperado, carregando a criança de 2 anos nos braços e acenando em busca de socorro. Os agentes perceberam que o menino não conseguia respirar. Sem perder tempo, então, o GCM Mariano tomou a criança nos braços e realizou a manobra de desengasgo e teve sucesso. Imediatamente o menino voltou a respirar e foi entregue aos familiares, que em seguida levaram o menino para atendimento médico. Parabéns então aos GCMs Mariano, Euvélcio e também Iqueda, que atuaram nesta ocorrência na cidade de Limeira.
Mas depois dessas boas notícias, infelizmente temos fatos revoltantes e tristes. Um grave acidente foi registrado também na cidade de Limeira e vitimou um homem de 34 anos que acabou perdendo a vida. Segundo informações, Renan Tocchini de Lima Silva, que era instrutor de uma autoescola, trafegava com uma motocicleta pelo cruzamento das avenidas Gumercindo Araújo e Fabrício Vanpré, com um aluno na garupa, quando foram atingidos por um veículo que avançou o sinal vermelho. O momento foi registrado por câmeras de segurança, como você acompanha aí. O impacto foi muito forte. Renan e o aluno foram arrastados por cerca de 150 metros e, de acordo com testemunhas no local, o motorista do carro não teria prestado socorro às vítimas. Os dois foram encaminhados para a Santa Casa de Limeira, mas Renan não resistiu aos ferimentos. Já o estado de saúde do aluno não foi divulgado. Agora, familiares e amigos pedem por justiça para que este condutor, que causou o acidente, seja localizado. E também em Limeira, 2 guardas municipais foram atropelados durante atendimento de uma ocorrência. O objetivo era dispersar um pancadão que é proibido. O acusado conseguiu fugir do local, mas foi preso em seguida. Vamos ouvir então, vamos ver. Na verdade, nós temos a declaração do secretário de Segurança de Limeira. Ele vai falar sobre essa ocorrência. A Guarda Civil Municipal foi acionada para conter uma perturbação do sossego em razão de grande aglomeração de pessoas, com som alto, com grande uso de entorpecentes e, infelizmente, a Guarda Civil precisou agir utilizando disparo de arma de fogo de munição não letal para dispersar a aglomeração, e no local havia um Fiat Palio irregular, provavelmente produto de furto ou roubo, que avançou contra o nosso GCMs, os GCMs da Ronda Ostensiva Municipal, atropelou 3 dos nossos GCMs, um acabou quebrando o braço, passou em cima dos pés do outro e os GCMs precisaram utilizar arma de fogo com munição letal e eles deram 3 tiros de arma de fogo e depois encontraram um veículo com 4 ocupantes e um deles ferido por esse disparo. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Limeira, o veículo foi apreendido e depois do atendimento médico, o jovem foi colocado à disposição da Justiça ao delegado de polícia de plantão. Os guardas passam bem, foram devidamente atendidos, 2 deles ficarão afastados por conta do machucado no pé e no braço, mas passam bem, já estão se recuperando. E a seguir, mãe de bebê dado como morto traz declarações em entrevista exclusiva com a nossa equipe. O Apostolado Claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras.
De volta e para falar do tempo neste começo de semana, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na tarde de ontem uma série de alertas via SMS após a umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30% em diferentes regiões do estado. Diante do cenário, é importante redobrar os cuidados e também a hidratação. Sol o dia todo sem nuvens, à noite tempo aberto também sem nuvens. Em Rio Claro, mínima de 14, máxima de 29 graus. Piracicaba, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Já em São Pedro, mínima de 15 e máxima de 28 graus. E a gente volta a falar do caso do bebê que foi dado como morto, mas após 2 horas, quando o corpo seria retirado, a agente funerária constatou sinais vitais. O menino foi levado novamente para a UTI neonatal e depois transferido para o hospital em Bauru. A família trata o caso como um milagre e hoje pela manhã nossa equipe conversou com exclusividade com a Letícia, que é mãe do pequeno Noah. Ela falou o estado de saúde e os procedimentos que o filho vai precisar passar a partir de agora. Vamos acompanhar. Letícia, eu quero começar te perguntando, então, a respeito do dia em que vocês receberam a notícia do óbito do Noah. O que ele vinha enfrentando até aquele momento e como que foi para vocês receberem aquela notícia naquele dia? Então, era um dia normal de quarta-feira, qual o Noah completaria 1 mês de vida. Aí a gente chegou na visita, a médica nos procurou para contar que tinha ocorrido um procedimento no Noah a 1h da tarde, a qual ele tinha sofrido uma parada cardíaca e tinha ficado 8 minutos parado. Porém, estava tudo bem. Aí levou a gente até o leito do Noah. Quando a gente chegou e ali estávamos conversando, aconteceu de novo. Só que dessa vez aconteceu por 45 minutos e aí foi decretado o óbito. Aí, mediante a toda a situação, permanecemos ali por mais ou menos 1 hora. O Noah já estava roxo, já estava bem debilitado, já durinho, né? E é uma cena que meu marido não consegue esquecer. Enfim, fomos para a funerária, fizemos toda a documentação e fomos para casa. Já tinha decretado o horário do velório, que seria no outro dia. Quando foi 9h40, meu telefone tocou, era do hospital, pediram para falar com meu esposo. Aí estavam pedindo para a gente comparecer até o hospital, que a médica da plantonista queria falar com a gente. Aí meu marido questionou ela, que não tinha por que voltar lá, que a gente já sabia do acontecido e já tinha feito todo o procedimento. Assim, ela insistiu e a gente foi. Quando a gente chegou, pediu para a gente entrar novamente na UTI, e aí ela puxou a cortina do leito onde o Noah estava e disse para a gente que não sabia o que tinha acontecido, no que a gente acreditava, mas que o Noah estava vivo. E aí a gente pôde completar. A única reação que eu tive de momento, diante de tudo isso, foi só dizer glória a Deus e começar a chorar. Meu marido questionou ela, perguntou para ela como assim, e aí foi explicado para a gente que ele já estava dentro do saco, aquele saco de zíper, né, qual expõe o corpo, e aí a moça da funerária, na hora de fazer a remoção para levar para a funerária para arrumar no caixão, viu o saco se mexer. E aí ela contou pra gente que ela viu 3 vezes e falou assim, nossa, eu acho que eu tô ficando louca. Aí ela disse que olhou pra cima e falou que, eu acho que é proibido de abrir, né, o saco. Ela disse que pela conta dela em risco, ela ia abrir. E a hora que ela abriu, o Noah tava se mexendo. Aí disse que eles pegaram, chamaram os profissionais do hospital, saíram todos correndo, quando levou ele de volta pra UTI e entubaram ele. E assim ele segue para a honra e glória do Senhor bem, mesmo sendo um estado bem delicado. A gente se encontra hoje aqui na cidade de Bauru, a qual ele já está em atendimento, para ver quais os procedimentos que vão ser feitos. Mas eu queria ressaltar uma coisa aqui, que está todo mundo falando a respeito de negligência médica. E a gente queria deixar claro que isso não houve, porque ninguém nos contou. Deus permitiu todo esse processo para trabalhar com a gente e a gente presenciou de perto. A gente estava ali no momento, a gente viu todo o ocorrido. Então eu queria ver, eu sei que o ser humano é um ser complicado, né? Estão falando muita coisa, tiram sarro nas redes sociais, lá nos comentários das reportagens, falando sobre isso, mas a gente ressalta que realmente aconteceu porque a gente presenciou.
Não foi ninguém que nos contou, tá? Eu quero te pedir para falar um pouquinho mais, então, sobre como Noa está hoje e também pedir para você falar a respeito da campanha que vocês estão fazendo, né? Qual que é o objetivo dela, o que vocês, como família, o que o Noa está precisando hoje, atualmente? Então, hoje o Noa se encontra bem, graças a Deus, mesmo sendo um caso bem delicado ainda. Ele se encontra na UTI aqui no hospital em Bauru. E os familiares e a nossa pastora na cidade resolveu fazer uma vaquinha para ajudar a gente aqui na cidade com hospedagem, com alimentação. E isso também gerou muita crítica, porque tem muitas pessoas falando que a gente está aproveitando da situação. Não, a gente não pediu nada para ninguém, foi elas que sentiram de fazer. E a única coisa que a gente frisa, que a gente quer é nosso filho bem. A gente poder sair daqui, poder completar, poder contemplar, né, o nosso milagre por completo e nosso filho bem, nada além disso. Mas mesmo assim eu agradeço a todos que já vêm ajudando. Eu li algo nos últimos dias e queria confirmar com você, né, que se de fato isso aconteceu, torna esse fato ainda mais surpreendente, né? Isso que vocês viveram. Era para o Noa ter nascido no dia 15, no dia em que ocorreu todo esse milagre, esse renascimento dele, é isso mesmo? Sim, o Noa nasceu dia 15 de junho, de 8 meses. Ele estava previsto para ele nascer no dia 15 de julho, a qual ele estava completando um mês. E foi no dia do ocorrido, né, na quarta-feira, dia 15, ao qual ele veio a óbito, né, e depois ele renasceu. Então eu falo que até nisso foi uma coisa assim muito forte para a gente, porque foi na mesma data. Para a gente poder terminar, Letícia, eu queria só que você me explicasse para eu poder entender quais são as comorbidades, as dificuldades que o Noa enfrenta desde o nascimento, que levaram até esse quadro do óbito dele. O Noa nasceu, né, como eu já disse, de 38 semanas, prematuro, só que além da prematuridade ele tinha uma fenda palatina, então investigando uma possível síndrome, né, que ele tenha. Já fez um exame qual a Unicamp foi colher lá no hospital, que não deu nada, e assim eles seguem investigando, mas para quem não sabe, a fenda palatina, o palato dele é aberto, né, o céu da boca dele é aberto, e quanto a isso ele não conseguia respirar. Foi por isso que ele permaneceu na UTI de Rio Claro desde o nascimento. E vocês sabem, tem uma previsão de até quando vocês ficam aí? E hoje começam os procedimentos, ele vai fazer uma tomografia, já fez vários exames, a qual nenhum deu nada, mas diante o acontecido, né, afinal foram 3 horas e meia em óbito, eles estão procurando sequelas. Quero te agradecer mais uma vez por ter topado conversar com a gente, né, reviver essa história para que ela possa alcançar outras pessoas. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, só gratidão mesmo, é um sentimento da gente, e se precisar de alguma coisa também pode contar com a gente, estamos por aqui, e vou informando sim, e se Deus quiser logo faremos uma com ele nos braços, para mostrar o milagre por completo. Ah, Letícia, assim a gente espera, estamos aqui na torcida, orando também para que o Noa se recupere o mais rápido possível e a gente possa fazer essa entrevista com a família inteira. Quero agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade em falar com a gente enquanto o pai estava com o Noa no hospital e como você viu aí, amigos, né, e familiares estão realizando essa campanha para ajudar a família do Noa que precisa ficar lá em Bauru enquanto ele está em atendimento médico. Infelizmente, como a Letícia relatou, muitas pessoas fazem críticas e tiram sarro até mesmo da fé dessas pessoas, né? É lamentável, Letícia, vocês ainda terem que passar por tudo isso, mas contem com a gente também. Vamos deixar então o telefone, ou melhor, o CPF, né? Para Pix, para quem desejar fazer a doação e ajudar essa família, está aparecendo aí na tela para você. E lembrando que essa reportagem também fica disponível em nosso portal tvclaré.com.br, no canal no YouTube. Também você pode pegar esse número lá para fazer as doações aí para a família do pequeno Noa e nós vamos continuar acompanhando. E é isso, Rio Claro Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Um ótimo início de semana para você. Tchau, tchau.